Oi, seres humanos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta. Hoje nós vamos bater um papo muito legal sobre teorias de evolução e sobre quem foram as pessoas que mais falaram sobre o processo de evolução. Entre eles, obviamente, que a gente não poderia deixar de conversar sobre o Darwin, sobre Charles Darwin. Bom, gente, então como eu falei no começo, né, do ponto de vista de Lamarck, né, a evolução, então, literalmente, ela busca uma melhora e tal. Tanto é que uma das diferenças fundamentais no desenvolvimento dessa teoria, a do Darwin para a do Lamarck, é que o Lamarck ele imaginava a evolução como uma escada, onde você vai, os organismos vivos, eles vão galgando degrau pós-degrau até chegar ao topo, que para eles, quem era o topo? Éramos nós, os humanos, né? Que era assim, o auge da criação, tanto do ponto de vista dos religiosos, como até dos cientistas. Então, nós é o modelo do antropocentrismo, o homem sendo o centro da criação, ou da história natural. Mas Darwin não, logo que ele chegou de viagem, primeira coisa que veio na cabeça dele com relação à evolução foi justamente imaginar um jogo de dados, né, descrito numa árvore, como numa árvore genealógica. Né? Então, primeiro, o que é o jogo de dados? O jogo de dados que ele imaginou é que a evolução ela ocorre por acaso. Né? Então, se uma espécie está bem adaptada naquele momento para aquela situação, ela continua viva em detrimento dos outros que morrem, porque não estão tão bem equipados assim. Né? Então, nisso, como se ficaria, então, não sendo uma escada? Uma árvore mesmo. Então, você pega uma árvore, seria a raiz, onde estariam os seres mais primitivos. Ou surgindo, então, um tronco principal. O tronco principal vai criando galhos secundários, e esses galhos são o grosso dos organismos em seus grupos. Por exemplo, os animais com ossos, ou os animais propriamente dito, né? As plantas, os fungos, os micróbios, né? Aí divididos nos protozoários e nas bactérias. Né? Então, tudo isso foi formando uma árvore. De cada galho desse vão surgindo galhos menores, até surgir os frutos, que são as espécies propriamente ditas. Então, essa é a ideia de Darwin do que é evolução. E outra curiosidade, Darwin não usou o termo evolução, não. Ele usava transmutação. Esse era o termo que ele usou. Inclusive, nas 5 ou 6 primeiras edições do Origem das Espécies, esse era o termo que ele usava, não o de evolução, que só foi mudado depois que a revisão saiu da mão dele. Mas, popularmente, o termo evolução, na época, fazia pressão aí, sobre o livro original de Darwin. Né? E vamos ver um pouquinho da elaboração da ideia, de quando ele voltou. Então, voltando lá para as Galápagos, o ambiente que ele viu, e na hora ele notou muito bem, essas adaptações que os animais tinham. Né? Então, a iguana das Galápagos, como nesse modelo que nós temos aqui, bom, para quem conhece uma iguana, né, ela é verde normalmente, às vezes cinzentada, alaranjada, vive em árvores, tem dedos compridos, né, se alimenta basicamente de folhas, de frutas e de flores. Mas, possivelmente, uma balsa natural acabou levando esses bichos de encontro às Ilhas Galápagos, levados por correntes marítimas. E lá elas acabaram, os indivíduos, uma população de indivíduos, se adaptando, né, às condições locais das Galápagos. E qual foi essa adaptação? Primeiro, adquirir uma cor escura para absorver o máximo de calor. Pô, mas você está no Equador, é quente pra caramba, mas só que as correntes vêm do Polo Sul. Então, ela é muito frio. Então, ela tinha que se esquentar bastante, pular dentro da água, comer o mais rápido possível, por isso os dedos diminuíram de tamanho, né, para poder ficar agarrada nas rochas, e o focinho ficou mais curto. Então, ela consegue arrancar as algas e rapidamente subir, para não ficar hipotérmica demais e acabar morrendo de frio.
né, não ter, como por ser um animal que depende da temperatura do meio ambiente, né, um animal ectotérmico, ela precisa voltar o quanto antes para se aquecer novamente, para digerir aquilo que ela se alimentou. E ele não percebeu também o negócio do sal, né, que ela também acabou se adaptando a uma excreção de sal, ela joga fora o excesso de sal. Né? Uma coisa que chamou a atenção do Darwin lá nas Galápagos, todo mundo fala dos tentilhões. Né? Tentilhões é um nome popular para os fringilídeos, os passarinhos. Né? Então, por exemplo, quem gosta de passarinho, coleirinha, bigodinho, né? São fringilídeos. Assim, né? Pode dar uma olhada na internet e ver bigodinho, coleirinha, são chamados na ciência aí, de fringilídeos, essa família são os esporófilas. Mas o que chamou a atenção mesmo do Darwin foi o sabiá do campo. Um bicho que, apesar de ter o nome de sabiá, ele também não é um sabiá. Ele imita os sabiás só. Né? Ele tinha visto sabiás do campo no Brasil, ele tinha visto sabiás do campo na Argentina, no Chile, mas quando ele viu os das Galápagos, ele notou, evidentemente, a diferença dos bichos, no tamanho, na forma, na coloração das penas. Né? E isso ele anotou, de fato, num dos seus caderninhos. Né? Mas quem foi que alertou? O bicho é parecido com esse aqui. Esse aqui não é um sabiá do campo, né? É um bicho parecidinho com esse daqui. Né? Esse aqui é um abelheiro. Né? Bom. E o Darwin, quem chamou a atenção para o Darwin foi quando ele voltou com o material dele para a Inglaterra, foi o John Gould, que era um ornitólogo é o cientista que estuda as aves, né, e também um desenhista taxonômico. O que é isso? É o cara que faz desenhos para a ciência, então ele é bastante fiel. Até hoje, mesmo com a fotografia, ainda os desenhos taxonômicos são muito bem aceitos. E o John Gould falou, velho, esse aqui não são correlacionados com os bichos da América do Sul. São todas espécies novas. Cada ilha tem uma espécie completamente diferente da outra. Mas parece que todos eles têm um ancestral comum. Darwin falou, meu Deus, né? Foi quando ele retornou ao Fitzroy para ver lá o material que o Fitzroy tinha coletado, e ele foi juntando essas informações. Do outro lado, na paleontologia, um cara que era muito amigo dele, que depois eles ficaram se odiando um ao outro, foi o Richard Owen. O Richard Owen era um eminente naturalista, especialista em paleontologia, ciência que se dedica ao estudo de animais e plantas que não existem mais, né? E ele foi até o cara que deu o nome para os dinossauros, né? Ele que deu a classificação genérica aí de dinossauros, né? Ele que criou esse termo. E ele, nos estudos do Owen sobre os animais da América do Sul, ele percebeu que aquelas preguiças e lhamas primitivas eram muito próximas dos bichos vivos ainda. E Darwin foi anotando tudo isso, né? Mas sempre para ele só. Ele não compartilhava essa coisa, ele tinha medo de compartilhar isso, porque a esposa dele, a Emma Darwin, era muito religiosa, ele não queria deixar ela chateada, e muito menos os amigos dele. Né? E aí, o que aconteceu? Ele foi guardando isso para si, foi juntando dados, ele ficou amigo de criadores de pombos, de criadores de coelhos, de criadores de cabras do mundo inteiro. E esse pessoal ia mandando material para ele, bichos que morriam, porque ele começou a perceber que o homem modifica os animais. Ele consegue modificar os animais. E por que a natureza não faria o mesmo? Então ele passou mais de 10 anos da vida dele estudando essas modificações. Também ele passou uns 8 anos estudando cracas. Né? São crustáceos que, quando você vai na praia, no costão rochoso, tem uma conchinha que parece um copinho, uma cumbuquinha, que sai lá o bichinho de vez em quando. Ele passou 8 anos estudando as espécies a fundo, né? E foi quando ele conseguiu ver as diversidades entre as espécies, as adaptações específicas. Então ele foi juntando tudo. Então não foi uma coisa assim, inventei a teoria da evolução. Nada, ele foi por observações, testes, com planta carnívora. Ele foi um grande especialista em planta carnívora. Por que uma planta, que é um organismo de produção primária, ou seja, ele pega o sol, pega os nutrientes, pega a água e transforma em alimento, para que ela tem que comer alguém? Na verdade, ela não come nada. Ela está atrás justamente dos nutrientes que não tinham na terra. Né? Então, ele foi descobrindo esses processos. Ele ficou doente para caramba um período da vida dele. Ele ficou 3 meses internado no seu próprio quarto. E sabe o que ele fez enquanto estava lá? Ficava observando as trepadeiras subindo pela janela da casa dele. Ele foi lá, botou uma réguinha e foi calculando como é que uma planta dessa consegue subir. Então ele viu que as gavinhas não vão se agarrando, elas vão fazendo
formas helicoidais, assim, né? Esse movimento helicoidal, e vai pegando em tudo que tem pelo caminho. Então, tudo isso, ele foi juntando dados, juntando dados. Então, ele pegava, por exemplo, amigos iam mandando material para ele, da Malásia, do Brasil. Ele ia vendo insetos que tinham, por exemplo, uma mariposa com uma probóscide, né? Que é aquela trombinha que ela tem, enorme. Ele falou, pô, isso aqui só pode se alimentar de uma planta que tem um receptáculo para reprodução do tamanho disso daí, ela é a polinizadora. Aliás, a polinização também foi descrita pelo Darwin. Né? Então, essas coisas todas que vão cercando a teoria da evolução, na verdade, é um aglomerado de descobertas que foram juntando como se fosse um grande quebra-cabeça. Mas, mesmo assim, a única coisa que ele fez, no sentido de publicar um trabalho, foi em 1842, que ele escreveu um resumo, de 200 páginas, era o resumo, né? E deixou uma quantia de 400 libras, e orientou a Emma Darwin que, se ele morresse, se tivesse uma morte súbita, era para entregar para os amigos dele, revisar aquilo e publicar. Né? Só que ele largou lá, na época ele fez isso, ele falou isso com o Hooker, né, que era o então diretor do Kew Gardens, né, o maior herbário e jardim botânico do mundo até hoje, né? E confessou isso da evolução e tal. Ele começou a ajudar o Darwin trazendo plantas, fazendo experimentos e tal. E nesse meio tempo, né, foi passando um outro cientista, que não era da elite, na verdade, nasceu em berço pobre, né, e que, para ele poder sustentar as viagens dele, ele se tornou um coletor profissional. Né? Ou seja, ele pegava encomendas, né? Essas encomendas ele pegava com os grandes cientistas e ele vendia essas coleções para os cientistas. Então, que vantagem ele fez? Esse cara que eu estou falando é o Wallace, né? o Alfred Russel Wallace. Né? Um jovem, então, né? Ele veio aqui para o Brasil, junto com Henry Walter Bates, um outro naturalista. Os dois se dividiram ali no Rio Negro, e coletaram muita coisa. Infelizmente, porém, o Sir Wallace sofreu um naufrágio, e além do naufrágio, ainda pegou fogo no navio. Né? E ele perdeu todo o material dele, ou a grande maioria do material dele. Voltou para a Inglaterra e imediatamente foi para a Malásia. E lá na Malásia, sim, ele fez um longo trajeto pelas ilhas, pelo arquipélago ali, um grande arquipélago ali, foi descobrindo coisas, juntando material. E qual que era a vantagem dele em relação ao Darwin? É que, como ele era um coletor profissional, ele não coletava só para ele. Então, se o cara vai pegar lá 4 borboletas para coleção, ele pegava 20. Se ele pegar uma ave do paraíso, ele pegava 10. Né? Porque ele vendia isso, ele vivia disso. Então, quando ele estava com os exemplares na mesa, ele conseguia ver a diferença individual de cada espécie. Né? E, por coincidência, os mesmos livros que influenciaram o Darwin, influenciaram, independentemente, o Wallace. Os livros foram Princípios de Geologia, do Charles Lyon, que dava essa noção do grande tempo geológico, as viagens do Rummel, né, um dos maiores naturalistas de todos os tempos, né, um alemão, e que é chamado de Cosmos também. E, principalmente, a teoria sobre as populações de Thomas Malthus, um reverendo que falou que, quando uma população cresce demais, uma população humana, cresce demais, sofre pressões ambientais, ou seja, doenças, guerras e morte, e acaba se nivelando novamente. Né? E o Darwin falou, por que esse modelo não pode ser aplicado às pessoas? E o Wallace pensou a mesma coisa. Né? E o Wallace pensou tão bem que escreveu um resumo do que ele pensou e mandou para quem essa carta? Mandou para o Darwin, que era o secretário da Sociedade Linneana. Quando o Darwin viu, quase teve um treco, porque falou, se esse menino tivesse visto o meu resumo de 1842, não teria escrito um resumo melhor. Né? E aí ele ia desistir de publicar, de deixar por conta do menino. Só que os dois amigos dele, o Charles Lyell e o Hooker, falaram para ele, olha, vamos fazer uma publicação desse material em conjunto. E o que falava o material? O material falava da seleção natural. O que é a seleção natural? Comparando com aquilo que eu falei anteriormente, Darwin estudou a seleção artificial.
onde o homem escolhe as espécies pela sua aparência ou pela sua funcionalidade. Ah, eu quero um cachorro de focinho curto porque ele é mais bonitinho. Eu quero um cachorro de focinho longo, eu quero um de focinho longo porque ele pode entrar e pegar uma raposa. Mas a natureza, ela seleciona não por isso, mas seleciona por questões de sobrevivência. Então, se uma girafa tem um pescoço comprido e não consegue comer bem, porque as girafas de pescoço curto estão se dando bem naquele momento, elas não chegam, a maioria delas não chegam à idade adulta e acabam morrendo. As outras, porém, se sobrepõem na população. E essa pequena população de pescoço comprido nunca vai se dar bem. Mas houve um problema na África, os vegetais mais altos começaram a ser a maioria, e aí as girafas começaram não só nascerem cada vez com o pescoço mais longo, como com a língua mais longa. Isso geração pós geração. Então, de repente, uma população de girafas se deu bem e as outras se deram mal, passaram fome. Outro fato que ele descobriu, o isolamento geográfico. Né? Então, você está aqui, junto com todo mundo, sua população. De repente, dá um terremoto, abre uma cratera no meio, desce um rio e divide as suas populações. Elas vão tomar rumos diferentes de acordo com o ambiente que ele vive. Tá? Então, e Darwin foi falando isso. A única coisa que Darwin e nem o Wallace sabia é as questões genéticas. Ninguém sabia, nem o Lamarck também, ninguém sabia como que se passavam os genes, como que os genes se perpetuavam nas espécies. Só foi descoberto depois, com as teorias de Mendel, a gente pode falar num outro momento, né, que era contemporâneo do Darwin, e por uma trágica coincidência, né, ele publicou o trabalho dele em 1866, né, mandou um trabalho para o Darwin estava doente, não leu. E também não era uma revista tão importante assim, era uma revista da Bavária, né, ele não deu muita bola para aquilo. Né, tanto é que depois que o Darwin morreu, eles acharam lá um exemplar do trabalho sobre a genética das ervilhas lá do Mendel. O Mendel, porém, teve um caso mais grave. Ele tinha a origem das espécies, leu a origem das espécies, seguramente mais do que 5 ou 6 vezes, e tinha lá várias marcações. Nenhuma delas ele conseguiu relacionar a importância do trabalho dele com o trabalho do Darwin. E isso atrasou em quase 80 anos assim, alguns avanços que fixariam melhor as condições da teoria da evolução para o Darwin. Bom, mas isso é coincidência, antes tarde do que nunca. Né? Bom, o que aconteceu? Motivado por esse susto que o Darwin levou aí pelo trabalho do Wallace, que é o coração do Origem das Espécies, a seleção natural, Darwin se apressou em publicar o Origem, né? Trabalhou avidamente durante o ano de 1858 e também o ano de 1859, e em 24 de novembro de 1859, ele finalmente publica A Origem das Espécies. O livro fez muito sucesso. A primeira edição teria 2.500 exemplares, foram editados 1.250 deles, que venderam todos no mesmo dia. Né? E aí, logo em seguida veio a complementação dessa edição, e aí veio edição, pós-edição, edição, pós-edição, e por isso que o Origem das Espécies é ainda o livro mais vendido no mundo depois da própria Bíblia Sagrada. Né? Então, isso é muito legal. Né? Eu não sei se alguém já leu aí o Origem das Espécies. Não é um livro gostoso de se ler, né? Você lê lá, ele é meio chato, você tem que ter conhecimentos básicos aí, de fisiologia, de taxonomia, que é essa ciência que estuda aí o grau de parentesco, a classificação dos organismos. Né? Mas, para a época, onde a literatura científica era muito pesada, Darwin fez um texto muito light, né? E fez muito sucesso. Né? E o fato dele ter se baseado em questões de economia, rapidamente isso entrou a sociedade adentro. E aí, quais foram as consequências? Muito mais do que só as coisas relacionadas com a ciência da biologia, que basicamente isso marca o nascimento da biologia moderna, né, com a Origem das Espécies, mas também outras ciências, como a agronomia, né, a própria pedagogia, a medicina, se servem
e se deleitam, a economia, se deleitam com as questões de evolução. Né? Como que eu posso explicar isso para que vocês entendam? Os modelos de evolução foram aplicados e são aplicados ainda hoje, principalmente no capitalismo moderno, né? Vendo a coisa da competição, da renovação. Porém, o próprio marxismo, né, do Capital lá do Karl Marx, também se baseava em questões de evolução. Aliás, diga-se de passagem, o próprio Karl Marx quis fazer um prefácio homenageando Charles Darwin no seu o Capital. Mas o Darwin, como ele é meio ligeiro com essa coisa de política, né, ele declinou do presente, deixou para lá, né? Não pediu para não pôr o nome dele lá não, né? Então você vê que, gente, que a gente falou um pouco aqui dessa trajetória incrível do Darwin, né? Falou da teoria da evolução, e a gente percebe que ela vai muito além da ciência da biologia. Ela está na nossa vida, no dia a dia. E aí, em resumo, para você aí que vai prestar um vestibular. Cuidado quando se pensa em evolução, né? Colocando o ser humano sempre como modelo. Já viu que o Lamarck já fez isso e não deu certo. Tá? Então, não se ponha como a melhor coisa da Terra. Darwin deu uma grande contribuição para a ciência. Ele colocou o ser humano onde ele realmente deve ser, junto com todos os outros seres vivos da Terra. Nenhum dos seres vivos é melhor ou pior. Todo mundo só está bem equipado para continuar vivo agora. Quem perde, está extinto. Então, isso é bom a gente sempre ter na cabeça. Quando você pensa em evolução, ela tem várias formas de acontecer, diferentes do que Darwin pôs no livro dele. Lembrando que o livro tem mais de 150 anos e ainda hoje com pouquíssimas modificações. Então, para você que vai estudar, né, eu aconselho, não estude pelo origem das espécies. Né? Pega já os resumos que existem nos livros, as videoaulas, o que você quiser aí. Por quê? Para o que você vai fazer, para prestar o seu vestibular, para prestar o seu Enem, é isso que vai valer. Né? Tomar cuidado com pegadinhas com relação à evolução humana. Cara, eu falei o tempo inteiro que o Darwin, a principal coisa que o Darwin fez foi tirar o ser humano da escadinha. É bom você se lembrar que quando você pega uma prova daquela, a primeira coisa que os caras colocam é um modelo em escadinha. O carinha lá, com cara de macaquinho, que vai crescendo até chegar no ser humano. Isso não ocorreu. Aquilo é só um modelo didático. Tá? A evolução humana ocorreu exatamente como de qualquer outro bicho. Surgiram lá alguns bichinhos, né? Primatinhas, parecidos com os macacos que a gente tem hoje em dia. De repente, um aparece com 2 pernas e andando em pé, que é o que diferenciou ele dos primos macacos. Esse primatinha que anda em pé tomou outros rumos na vida. Aí foram surgindo várias espécies. Houveram momentos da história da vida na Terra que você tinha 15, 20 espécies de hominídeos vivendo na mesma época. Como você encontra macaco prego, bugio, gorila, orangotango, né, gibão. Né? Então, também existiam várias espécies de hominídeos. Eles foram, ao longo de todo o tempo geológico, perdendo essa concorrência evolutiva, até culminar no homem moderno, no Homo sapiens sapiens. Tá? Então, cuidado com as pegadinhas sobre evolução humana. Bom, gente, então, eu quero agradecer aí a audiência de vocês, e aqui ao lado do Sr. Darwin, né, aqui representado em 1859, no seu estúdio na Down House, na casa de Darwin, que ainda é um museu que pode ser visitado. Você pode visitar isso aí pela internet, né, que é bem legal. Tem um passeio virtual lá por ela e tal. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nada na ciência é feito por uma única pessoa. Darwin e Lamarck, eles deram um pontapé inicial agora, na Idade Moderna. Né? E, a partir daí, a gente vem desenvolvendo essas ciências todas e uma colabora diretamente com a outra para que a nossa vida completa, vivendo aqui no planeta, vivendo no seu país, vivendo na sua cidade, vivendo na sua casa,
E correlacionando com todo o resto. Ninguém vive sozinho. Ou alguém está produzindo alguma coisa na floresta para que você se alimente. O oceano está produzindo oxigênio para a gente o tempo inteiro, né? A partir do plâncton. Né? Você tem aí uma imensidão de inter-relações que precisam ser entendidas, né? Inclusive as culturais, no nosso caso, na espécie humana. E a única forma da gente entender isso é buscando o conhecimento, estar atento para o conhecimento. Né? Eu costumo colocar assim, a espécie humana, ela tem, na área da história da ciência, 3 grandes momentos. O momento em que Isaac Newton definiu as leis da física, e essas regem todas as outras. Né? Darwin vem e acaba com aquela história do ser humano ser a melhor coisa da face da Terra, dando uma precisa descrição sobre como funciona o surgimento das espécies na Terra. Então, tira a gente do centro. Né? O Newton tira a gente do centro do universo. O Darwin tira a gente do centro do mundo. E aí vem, pior ainda, vem o Sr. Freud e tira a gente do nosso próprio centro. Né? Ou seja, a gente não tem nem o comando da gente mesmo. Tá? Então pense nisso, né? Que é uma forma interessante da gente entender o planeta e poder discorrer aí nas suas provas e no seu dia a dia, que talvez seja a competição mais importante. Tá bom? Boa sorte para todo mundo e tchau mesmo.